trevas espirituais militam em nosso meio. Efésios capítulo 5, verso 8. É interessante assim, que é tudo falando para crente. Todas as abordagens geralmente é falando para a gente, falando para a igreja, algo escrito para a igreja. Paulo disse aos crentes de Éfeso: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Paulo está dizendo aqui a esses crentes que no passado eles tinham uma aliança com as trevas, como eu e você. Depois que tivemos uma experiência com Jesus, agora somos luz no Senhor. E Paulo faz um apelo aqui, então, àqueles que deixaram as trevas e foram transportados para a luz do Senhor. E qual é o apelo que o apóstolo Paulo faz? Vivam como filhos da luz. Um outro texto aqui, lá de 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Queridos, esse segundo verso aqui, ele nos mostra que o mundo, que o meio em que a gente vive, que os lugares físicos aonde a gente vive e habita, eles estão constantemente sobre a influência do maligno. Não pense, queridos, que essa questão de trevas espirituais é um conto, é algo que não existe. Na verdade, o mundo das trevas espirituais é uma realidade inegável e incontestável. Mas, pastor, se de fato essas trevas espirituais, elas existem, como as trevas espirituais agem especificamente no meio que a gente vive? De que forma nós podemos identificar a ação dessas trevas, como elas acontecem, de que maneira elas podem afetar a minha vida, a vida da minha família, de que forma essas trevas espirituais, elas podem impedir que eu venha realmente viver uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de esperança. Pastor, será que há indicadores para sabermos se uma casa está sendo influenciada pela ação das trevas espirituais ou não? Eu estou, queridos, juntamente com outros irmãos daqui da igreja, fazendo um inventário com uma pessoa que tentou o suicídio. E ela não tentou o suicídio uma vez apenas, não. Ela já tentou suicídio algumas vezes na sua vida. Essa pessoa está sendo tratada por médicos. Essa pessoa está sendo submetida a tratamentos psiquiátricos. Ela tem um psicólogo. Essa pessoa constantemente é revestida de oração e de jejum por alguns irmãos dessa igreja. Mas o quadro só piora. Nós estávamos numa célula, numa terça-feira dessa aí, e alguém ligou para a gente: pastor, corre aqui para nos socorrer. Nós deixamos a célula, fomos na casa dessa pessoa, chegamos lá, já tinha uma pessoa da igreja lá com ela, orando, intercedendo, e ali ela começou a conversar com a gente acalmar. Ela tinha acabado de tentar tirar a sua própria vida. E eu sentei do lado da cama dela e eu falei: Senhor, que situação difícil. Ela é tua filha.
Ela já recebeu Jesus como Salvador. Por que ela está vivendo dessa forma? E queridos, eu sentei do lado da cama dela, e enquanto eu estava olhando para ela, conversando com ela, minha esposa, dando uma atenção para ela, a gente ministrando ao coração dela, o Espírito Santo falou assim: pergunta a ela, o que tinha aqui nesse território, nessa terra, nessa casa, antes dela construir isso tudo. E eu perguntei. Ela disse assim: pastor, quando a gente comprou esse terreno, só tinha um barraquinho ali. Aí ela apontou para a direção que morava o dono dessa terra aqui. E ele já morreu, pastor. Aí eu perguntei a ela: mas minha filha, ela morreu de quê? Ele morreu de quê? Ela disse assim para mim: pastor, ele se suicidou ali naquele quarto. Aí, queridos, que eu comecei a observar algumas coisas. Comecei a pensar em algumas coisas. Em uma ligação espiritual. Aquela terra, aquele lugar ali, já é um lugar influenciado pela ação das trevas. Ali há uma legalidade de morte naquele lugar, que precisa ser quebrada. E para piorar a situação, o documento do terreno daquela casa está no nome de quem já morreu. E queridos, você tem que entender que essas realidades do mundo espiritual é algo muito forte, dá uma legalidade muito forte. O diabo encontra alguém fragilizado nas suas emoções, num ambiente onde ele já encontrou no passado alguém fragilizado nas suas emoções, e ali, naquele ambiente, naquele lugar, ele tem uma influência muito forte. E isso precisa ser desligado. Estava orando essa madrugada, e o Senhor falou assim: meu filho, vai na tua força, que é isso. Então, queridos, o diabo, a influência de Satanás, não vai ceifar a vida dessa irmã. Sabe por causa de quê? Porque nós já descobrimos a origem. E vamos ajudá-la a fazer as renúncias, as quebras, de tudo que for preciso, para que aquela mulher saia dessa vida, em nome de Jesus. Aqui está um indicador de que uma casa está sendo influenciada pela ação das trevas, porque há um espírito territorial que está controlando aquele lugar, as ações daquele lugar, está escravizando aquela vida, por causa de uma legalidade que foi dada no passado. Final de semana fomos jantar na casa de uma família lá em Rio das Ostras. Casal crente, casal que está subindo, casal que está avançando, casal que está crescendo. Fomos na casa deles e chegamos lá naquela casa, no apartamento que eles compraram, e eles estavam narrando para a gente o seguinte: pastor, quando nós viemos para cá, e eles foram alguns meses atrás, o sacerdote da casa percebeu que todas as noites havia barulho na cozinha, havia barulho na sala, havia movimento de coisas, de vulto dentro da casa dele. Eles não sabiam quem tinha morado ali antes. Eles fizeram uma oração por aquele lugar. Só que eles deixaram de desligar algumas questões que o Espírito Santo revelou para eles, e naquela madrugada eles entenderam que ali havia uma legalidade, e eles fizeram uma oração de renúncia, de desligamento, e a partir de então a casa deles é uma casa onde a luz de Jesus reflete.
talvez uma legalidade. Talvez você esteja hoje vivendo num tempo de trevas espirituais, nos seus negócios, na sua família, exatamente porque você adquiriu uma coisa que você não consagrou, não entregou ao Senhor. Nesse livro aqui, queridos, ele conta algo interessante. Quando a gente viaja, muitas das vezes ali, a gente às vezes fica no hotel 1 dia, 2 dias, 3 dias, e a gente não sabe nem quem deitou naquela cama. Ele me despertou para isso, para entrar nesse lugar, ungir. Senhor, eu vou ficar aqui 5 dias. Senhor, eu vou ficar aqui 1 dia. Então eu estou ungindo essa cama aqui, porque em muitas dessas camas aí acontece abuso, adultério, acontece coisas terríveis. São indicadores. Se uma casa, se uma vida está sendo influenciada pela ação das trevas espirituais. E a lista a seguir, ela pode indicar os sintomas de uma atmosfera espiritualmente poluída, que requer a limpeza espiritual. Preste atenção nessas coisas aqui que eu vou ler. Por exemplo, doenças crônicas, repentinas, por vezes sem explicação ou diagnóstico médico. Pesadelos e sonhos ruins, recorrentes. Insônia ou sonolência incomum. Problemas comportamentais e relacionais constantes. Ansiedade e falta de paz constante. Crianças perturbadas e sem nenhum diagnóstico claro. Movimento de objetos físicos de forma não natural, presença de odores nauseantes, estonteantes e inexplicáveis, que você não sabe de onde está vindo aquele fedor, aquele cheiro. Atmosfera ofegante, pesada, que impossibilita a respiração tranquila. Náuseas e dores de cabeça contínua e sem explicação, sonhos e visões aterrorizantes durante a noite, sequência de perdas, derrotas, acidentes, fracassos na vida. Se esses sintomas aqui são algo repetitivo, algo que não acaba na sua vida e na vida da sua família, é um tempo, e esse é o tempo de Deus para você parar e fazer uma alta análise, uma alta avaliação de tudo isso. Na verdade, queridos, se você estiver experimentando alguma dessas coisas de forma contínua, peça ao Senhor que revele quaisquer trevas espirituais que possam estar agindo contra a sua vida. Lembre-se que Jesus, Ele lhe dá autoridade sobre esses seres e sobre essas influências. Você tem autoridade para dizer para as trevas espirituais: saia em nome de Jesus. Você tem autoridade dada pelo Senhor. Nosso Salvador é muito mais poderoso que qualquer força que se posicione contra você. Mas existe uma coisa que a gente não pode, é temer. O medo nos impede de vencer. O medo nos impede de avançar. O medo nos impede de repreender na autoridade do nome de Jesus tudo aquilo que se levanta contra nós. No entanto, tornar-se consciente do demoníaco e de como isso pode afetar você é o primeiro passo para você proteger a sua casa das trevas espirituais. Na verdade, Jesus, Ele quer o governo total da nossa casa. Jesus, Ele quer o governo total da nossa vida.
Jesus, ele quer nos conduzir ao destino eterno. Jesus, ele quer nos conduzir vitoriosamente nessa vida. A Bíblia diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, queridos, aqui nessa noite eu quero observar com você pelo menos 4 pressupostos sobre as trevas espirituais no mundo em que a gente vive. O primeiro pressuposto é esse que vai aparecer na tela para você. Toda a sociedade está debaixo da ação das trevas espirituais. Toda a sociedade. O mundo que a gente vive, toda a realidade em que a gente está inserida está debaixo da ação das trevas. Todos nós, de uma maneira ou de outra, sofremos os ataques, a influência maléfica, opressiva do inimigo na nossa vida. A diferença entre nós e os demais que não têm relacionamento diário com Deus é que nós somos de Deus, e se a gente é de Deus, a gente tem a sua armadura para lutar e vencer o poder da ação das trevas espirituais. É nessas horas, queridos, que a gente precisa parar, sabendo que existem pessoas que estão à nossa volta, que ainda não têm essa armadura. Pessoas do nosso convívio familiar, pessoas que estão próximo da gente, pessoas que a gente ama, que estão desarmadas numa guerra que o diabo está travando nesta sociedade e neste mundo. Sendo assim, precisamos fazer algo com respeito ao mundo, ao maligno e àqueles que estão sobre a influência opressiva e poder manipulador dele. Precisamos fazer alguma coisa a respeito dos nossos parentes, familiares, amigos e vizinhos, ainda que eles não conheçam a Deus. Precisamos, como luz nesse mundo, como homens e mulheres de Deus, armados pelo Senhor, nos levantar como guerreiros nesse tempo, para dizer para aquelas pessoas que ainda não receberam a luz que a gente recebeu, que elas estão correndo um grande perigo. A gente precisa se posicionar. Cristo quer que você e sua família vivam uma vida de completa abundância, liberdade e plenitude. Deus levantou a sua família nesse tempo para você ser luz. Deus levantou a nossa casa nesse tempo para influenciar as casas que estão debaixo de trevas. Porém o diabo, ele veio para matar, roubar, escravizar e destruir a vida das pessoas. Infelizmente, ele tem feito isso também na vida de muitos cristãos. Toda a nossa sociedade está debaixo de uma ação forte do maligno. Um segundo pressuposto: estamos vivendo num constante campo de batalha espiritual. O diabo, ele vai tentar se levantar mais fortemente ainda contra os escolhidos do Senhor, porém a bandeira da nossa vitória já está hasteada. Por isso, continue lutando contra os poderes das trevas espirituais. A armadura de Deus está à sua disposição. O apóstolo Paulo diz aqui em Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As trevas, elas existem, elas são poderosas. A gente não pode, queridos, deixar de entender essa verdade. As trevas existem, são poderosas, mas você é da luz,
e o reino da luz é superior. Não permita então que o maligno manipule os seus relacionamentos, que escravize os seus filhos, que atraia seu esposo para o adultério, que seduza sua esposa por aquilo que não é consagrado a Deus, que a sua família se afaste de toda imoralidade, que não permita que o inimigo cegue o seu entendimento para a submissão espiritual, e que até ate mesmo as suas mãos, os seus pés, para que você não prossiga, para que você não avance, para que você não tenha autoridade sobre tudo aquilo que se levanta contra a sua família. A verdade, queridos, é que nós estamos muitas das vezes aprisionados. Nessa batalha a gente não tem como guerrear, porque nós não temos utilizado as armas poderosas que o Senhor disponibilizou para nós. E quando a gente não utiliza as armas que o Senhor disponibilizou para nós, nós vamos perder a guerra. Como eu estou vendo aqui famílias prostradas. Como eu estou olhando aqui para gente derrotada. Gente que não está conseguindo vencer essa guerra, essa batalha. Gente que tem dado brecha, legalidade, e por isso tem vivido uma vida de derrota. Quantas famílias aqui destruídas. Mas esse jogo vai virar. Esse jogo vai mudar. A sua família não foi feita para as trevas espirituais. A sua família é de Deus. Você é de Deus. Seu casamento é de Deus. Seus filhos são de Deus. Mas guerreie. Entre nessa batalha para vencer. Terceiro pressuposto. As trevas espirituais se manifestam em territórios e corpos, sejam de humanos ou de animais. Você se lembra lá da história do Gadareno? Marcos capítulo 5 conta a história de um homem que vivia nos sepulcros, cuja legião de demônios que ocupava seu corpo implorou a Jesus que o mandasse entrar em uma manada de porcos. E Jesus consentiu, e a manada se lançou no mar e morreu afogada. É interessante, queridos, que como vemos nesse texto bíblico, os espíritos malignos, eles querem possuir coisas, eles querem tomar posse de territórios, de corpos, seja de animais, seja de homens. O intuito final de Satanás é esse. Seu intuito final sempre será alcançar o coração das pessoas. E quando uma pessoa não vive com Jesus, está sujeita ao poder de opressão, de influência e até mesmo de possessão, caso dê lugar a essa manifestação espiritual. Para o diabo, querido, se manifestar na vida de alguém, ele só precisa de uma legalidade. Ele só precisa de uma brecha. Porque o objetivo dele é controlar, é possuir, para então destruir, anular, destruir, aniquilar a vida das pessoas. Por essa razão a Bíblia Sagrada, tão sabiamente, exorta-nos a não darmos lugar para o inimigo, pois tudo o que ele quer é apenas uma legalidade para destruir a nossa vida e a vida da nossa família. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui hoje, por favor. A gente sabe, queridos, que no mundo espiritual o diabo trabalha a partir das legalidades que a gente dá.
Qualquer brecha que a gente dá, ele trabalha, ele guerreia, ele luta para conquistar aquele lugar. Por isso, não abra a porta do seu coração ou da sua família para as forças espirituais malignas agirem. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Tome cuidado. Cuidado com certos programas de TV que se assiste, shows, vídeos, músicas, filmes, leituras, lugares e relacionamentos que esboçam a aparência da essência do mal. Fique atento ao uso impróprio da internet ou dos canais de televisão por assinatura da sua casa. Fique atento a objetos consagrados a ídolos, a santos. Se você tem filhos, saiba o que eles estão vendo, lendo, ouvindo, assistindo e fazendo. Não dê oportunidade para o diabo, porque se ele encontrar a porta aberta, ele vai entrar. Pais, vasculhe o celular dos seus filhos. Pastor, eu estou fazendo um voto, não tem como entrar na rede social. Pede alguém da sua casa que não está fazendo voto igual a seu, pede para ele entrar na rede social dos seus filhos. Porque você vai encontrar uma coisa desagradável lá. Você vai encontrar algo lá que é uma porta escancarada para os demônios. É por isso que algumas coisas não vão, é por isso que algumas coisas não acontecem, porque há uma porta, há uma legalidade. E quando há legalidade, irmãos, o diabo faz a festa. A festa que deveria ser de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, na vida de muitas famílias aqui, tem sido uma festa do diabo e os seus demônios. Você não sabe a luta que está para falar as verdades que eu preciso falar aqui. Tem uma guerra aqui, irmão. Cuidado. Eu e você somos parte do reino de Deus, o povo chamado a se levantar e guerrear contra essas forças, protegendo a nossa casa. As trevas espirituais são uma realidade, a palavra de Deus nos adverte a estarmos atentos e preparados para o confronto espiritual. Quantos valentes do Senhor eu tenho aqui nessa noite? Quantos membros de família estão dispostos a guerrear? Dá um glória a Deus aí, ó. Deus vai usar a sua vida, a sua família, e tudo aquilo que é hoje um motivo de paralisar a sua casa, a sua família, Deus, Ele vai libertar pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos numa guerra, irmãos. Eu estava sentadinho ali, acuado. Mas quando eu subi aqui, eu falei, Senhor, me torna um gigante lá pelo Teu Espírito Santo. Quarto pressuposto. Até que hora que eu posso ir assim? As trevas espirituais se manifestam de maneira sutil e atraente. Eu já percebi espírito de encantamento andando aqui. Mas você vai sair daqui, porque aqui não é o teu lugar. Todo espírito de encantamento vai sair desse ambiente. Mulheres com esse espírito encantando um homem casado. Homem com esse espírito encantando mulher casada.
Eu posso ter cara de bobo, mas não sou bobo não, tá? Eu fico quietinho na minha, observando muita coisa. Deus vai limpar a nossa casa, amém? E esse ambiente aqui vai ser limpo em nome de Jesus, porque tudo começa na nossa casa. As trevas espirituais se manifestam de maneira sutil e atraente. Razão pela qual muitas das vezes é difícil identificar a ação das trevas espirituais no nosso mundo, é porque Satanás, ele é o mestre do disfarce. Não tem ninguém melhor do que Satanás para se disfarçar. Ele é o pai da mentira. E engana com ele. Ele é o mestre dos disfarces. Seus disfarces são realmente permeados de sutileza e inteligência. Ele é esperto, ele é astuto, ele é sagaz. A Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O escritor do livro, expulsando intrusos demoníacos, ele disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: os demônios escondem sua existência por meio do engano e da ilusão, para que as pessoas se concentrem no que elas veem ou em como se sentem, ignorando as causas espirituais. Talvez é uma coisa, queridos, tão atraente, que por trás daquilo ali tem uma realidade espiritual para destruir a sua vida. Está muito bem disfarçado ali. Atrai os nossos olhos com encantamento e a gente deixa a vida nos levar. Então a gente viu aqui, queridos, pelo menos 4 pressupostos de como o diabo trabalha nessa guerra contra a igreja, contra nós, contra o mundo. E diante disso tudo aqui que a gente ouviu, como você e sua família podem manter então a consciência alerta das trevas espirituais? Pastor, então, de fato, a realidade no mundo espiritual, ela existe, sim. Essa série, queridos, ela tem o propósito de abrir a nossa mente, de nos fazer entender com quem nós estamos lutando. Às vezes você está numa luta dentro da sua família, com o teu filho, está numa luta com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais. É porque você ainda não identificou com quem você de fato está lutando. O seu inimigo não é a sua mãe, o seu inimigo não é o seu pai, o seu inimigo não são os seus filhos, o seu inimigo não é o seu cônjuge. Há uma realidade muito maior aí que você precisa então identificar e se posicionar se você quiser vencer as trevas espirituais. Pastor, como é que a gente pode vencer as trevas? Primeiro, nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Primeiro passo para você vencer as trevas espirituais: nunca ignore a palavra de Deus. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É interessante, queridos, que muitas pessoas veem a Bíblia apenas como uma fonte de recurso literário. Outras pessoas a veem como um registro histórico de eventos religiosos. Outros simplesmente como um livro de lendas religiosas, de cultura ou sabedoria popular.
Na verdade, existe uma enorme quantidade de informação sobre espiritualidade e religiosidade presente em vários segmentos da sociedade. Entretanto, a maioria dessas informações é contrária aos ensinamentos da palavra de Deus. É importante, queridos, a gente saber algo na nossa vida. Entenda que muita informação não é sinônimo de boa informação. Não é a quantidade de livros que você vai ler que vai trazer uma boa informação com relação ao assunto que você precisa. Há muitas pessoas, inclusive dentro da nossa igreja, que sabem muito sobre esoterismo, bruxaria, mentalismo, telepatia, magia, mas não sabem nada da palavra de Deus, dos ensinamentos contidos no Evangelho. São pessoas que estão caminhando pela vida, sabem muito de outras coisas, mas não sabem nada dos princípios e valores da palavra de Deus. Pasme, há crentes que não saem de casa sem ler o horóscopo do dia. Como vai ser meu dia hoje? Aí pega o jornalzinho e vê lá aquelas promessas, tudo mentirosas, repetitivas, e que não vai levar você a destino algum. Principalmente quando esse destino está relacionado às coisas espirituais e eternas. São pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo do dia, mas não são capazes de ter o seu momento a sós com Deus. Não são capazes de orar. Não são capazes de ler a Bíblia, não são capazes de assumir um compromisso de relacionamento com Deus, não são capazes de assumir um relacionamento de santidade, de temor e de obediência a Deus. Queridos, aqui nesse auditório, nessa noite, há poucas famílias que sentam para estudar a palavra de Deus. Quando a nossa casa não está impregnada das coisas, dos valores da Bíblia, ela está impregnada de outras coisas. Pornografia. Um monte de homem sentado aqui olhando para mim, tudo envolvido com pornografia. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não faz voto, mas gosta de sentar lá na frente da televisão, gosta de sentar lá na frente do computador e assistir pornografia a madrugada toda. Está abrindo as portas para a ação de Satanás. E não é pouco o caso não, irmão, é muito. Muito. Troque a pornografia pela palavra de Deus. Troque aquela revista imoral pelo livro sagrado. Abra o livro e deixe o Espírito Santo falar com você, tratar das suas questões, das suas fragilidades, da sua fraqueza. Deixe o Espírito Santo mexer interiormente com você. Tem gente que não ora, não lê a palavra, não medita nos princípios e valores de Deus e ainda pergunta: por que a minha casa está cheia de trevas? Eu não sei o que está acontecendo. Você ainda não sabe o que está acontecendo? Por que eu não consigo experimentar a bênção de Deus, pastor, na minha vida e na minha família? Por que você não se dobra diante da infalível palavra de Deus para o teu coração? Querido, a verdadeira fonte de informação fidedigna sobre a natureza e as atividades das trevas espirituais estão na Bíblia, através de Jesus, que é a verdade. A gente descobre a maneira adequada de confrontar e vencer a guerra espiritual que nós estamos envolvidos. Não há outro caminho. Não adianta, queridos, deixar de orar, ler a palavra, fazer jejum, votar a Deus. Se isso faltar na sua casa, faltou tudo. Irmãos, quando eu digo orar aqui, não falo daquela reza que você faz na hora do almoço, na hora da janta. Quando você faz?
Quando eu falo orar aqui, é gastar tempo com Deus. É se encontrar com Deus antes de se encontrar com qualquer pessoa. É dizer bom dia, Espírito Santo, antes de dizer bom dia, Mônica. É abrir os olhos e dizer assim: Senhor, muito obrigado por mais um dia. E a partir dali, colocar a sua vida diante dele, orar. Há quanto tempo na sua casa isso não acontece? Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não lê a palavra? Há quanto tempo você não ministra sobre os seus filhos? Há quanto tempo você não ministra sobre o seu pai? Há quanto tempo você não ministra sobre a sua esposa? O salmista disse o seguinte: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O salmista também disse lá: obedecerei constantemente a tua lei, para todo sempre, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Sem a palavra de Deus, sem esse combustível que toda família precisa, a nossa casa está em trevas. E você pensando que por vir à igreja e estar numa célula, participar dos ministérios, a sua casa está em luz. Você está enganado. Se não tem oração, leitura da palavra, se não tem vida com Deus dentro da sua casa, aí há uma porta aberta para a ação das trevas. 2. Para vencer as trevas espirituais, busque e cultive o discernimento espiritual. Pedro disse: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. É interessante, queridos, que o fato de você não distinguir a ação do inimigo proporciona a possibilidade de torná-lo uma pessoa mais vulnerável, suscetível ao poder, à influência e à ação das trevas espirituais mediante a manifestação da opressão maligna. A gente precisa vigiar, a gente precisa cuidar disso. Da mesma forma como Pedro exortou os crentes do seu tempo, fique alerta, porque o inimigo ele vai ficar rugindo, rangendo, rodeando você, procurando derrotá-lo, devorá-lo com suas emboscadas ardis. No entanto, é necessário que você busque e cultive o discernimento espiritual para que você seja capaz de identificar a ação das trevas espirituais. Eu concordo que nem tudo é diabo, como tem muita gente achando que tudo é diabo. Na verdade, queridos, o que falta em nós para identificar o que é e o que não é no mundo espiritual é o discernimento espiritual. Na verdade, você pode me perguntar: pastor, mas discernimento espiritual é só para quem tem o dom? Não. Tem gente que tem dom. O seu dom é o discernimento espiritual. Ele bateu o olho, ele já disse: não é de Deus. Porque ele tem um dom. Agora, todo crente precisa de ter discernimento. Precisa desenvolver isso. Precisa buscar isso diariamente. Como é que a gente consegue isso, pastor? Orando, jejuando, se alimentando da palavra, buscando discernimento no Senhor, nas verdades bíblicas, para aquela realidade espiritual que você está vivendo. Pastor Alcione Emerick, ele tem um livro muito interessante que nos traz esse discernimento espiritual. Corpo, alma e espírito.
O que é problema? Do corpo, da alma e do espírito. E como as pessoas hoje têm feito confusão. Como as pessoas hoje têm atribuído a demônios problemas emocionais. Como pessoas estão atribuindo problemas patológicos a demônio, quando na verdade o cara só precisa fazer um exercício lá e o corpo vai parar de doer. A gente precisa ter discernimento espiritual, pedir isso a Deus, para que a gente entenda a realidade que nos cerca. Você precisa então aprender, cultivar, exercitar seus sentidos, para discernir melhor o mundo espiritual, como nos adverte o escritor da carta aos Hebreus. Ele diz algo muito interessante aqui. Ele diz: quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ainda sobre o discernimento espiritual, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte aos crentes da igreja de Corinto: quem não tem o Espírito não aceita coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O sábio deixou a seguinte orientação: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Se você buscar o discernimento e cultivar esse discernimento, você vai vencer muitas coisas na sua vida. Se você não buscar e cultivar, você não vai conseguir vencer as trevas espirituais que militam noite e dia contra a sua casa e a sua vida. Eliane era uma mulher abençoada por Deus. Eliane, ela comprou, fruto do seu trabalho, um apartamento, foi morar num novo lugar. E quando ela estava aproximadamente uns 3 meses morando naquele local, algo mudou a rotina pelas madrugadas naquela casa. Coisa que não acontecia na casa antiga. Toda madrugada o seu filho acordava gritando, chorando, suado, espantado. E Eliana levantava, ia lá no quarto dele: mamãe está aqui, foi apenas um sonho, um pesadelo. E todas as noites ela consolava o seu filho dessa forma. Só que aquela mulher, queridos, não estava aguentando mais a realidade que ela estava vivendo. Ela disse o seguinte, depois de mais uma daquelas noites terríveis, onde ela encontrou seu filho lá todo molhado, suado, chorando muito, de soluçar. Ela deitou com ele na cama e disse: mamãe está aqui para te proteger. Aquela criança pegou no sono, ela voltou incomodada para o seu quarto. E no dia seguinte ela ligou para a pastora. E a pastora foi na casa de Eliane. E ela narrou tudo aquilo que estava acontecendo. E aquela mulher cheia de discernimento espiritual, ao entrar naquele quarto, ela já percebeu uma legalidade que estava ali. Legalidade essa não dada pelos novos moradores da casa, mas pelos antigos. Ela dobrou o joelho dela na beirada da cama, e ela começou a orar naquele lugar ali, colocando a mão sobre aquela cama, sobre aquele lugar. E ela foi tomada por uma angústia, por uma dor, por um sofrimento incontrolável que a fez também chorar da mesma forma. E enquanto aquela mulher chorava na beirada daquela cama,
O Senhor ia revelando para ela o que havia acontecido ali. E ela disse para a moradora da casa: olha, nesse lugar aqui, o Espírito Santo me revela, traz o discernimento para mim, que aqui houve um abuso. Aqui houve uma criança que sofreu muito tempo. Aqui houve uma criança que foi humilhada nessa cama, nesse quarto. E ela então, junto com aquela mãe, desligou. Fizeram uma oração naquele lugar. E a partir daquela noite em diante, aquele menino nunca mais teve os pesadelos que teve. Passou-se umas 2 semanas. A dona da casa foi conhecer os vizinhos. E conversando com um dos vizinhos, ela descobriu que os antigos pais, moradores daquela casa, abusavam toda noite daquela menina. Aquela criança gritava pelas madrugadas. Foi necessário até a justiça pegar a criança, de tanto sofrimento e abuso que aquela criança sofreu. O discernimento espiritual daquela mulher fez com que aquele menino e aquela família descobrisse uma realidade espiritual que estava naquele lugar. Deus vai te dar um discernimento espiritual incrível para você começar a descobrir as realidades espirituais da sua casa. Terceiro, para vencer as trevas espirituais, reconheça a existência de poderes espirituais malignos no mundo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Na verdade, queridos, muitas pessoas preferem negar a existência e a atividade das trevas espirituais por estarem totalmente amedrontadas. O medo dessa realidade faz de você uma pessoa mais vulnerável. Há ainda mais a ação de algo desconhecido, oculto, invisível e fora do controle natural. Jamais tenha então receio de admitir a existência das trevas espirituais. Elas estão latentes em muitos lugares desse mundo. Entretanto, submeta a sua vida a Deus, resista ao diabo e ela vai sair em nome de Jesus. Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. A autoridade mais poderosa está contigo. E uma palavra dele, todas as trevas têm que se dissipar em nome de Jesus. Não reconhecer a existência das trevas espirituais já indica o quanto essas trevas estão dominando a sua vida, a sua casa. E muitos não querem reconhecer essa existência, simplesmente porque têm medo dessa realidade. Paulo disse aos crentes de Éfeso: vista toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se você não reconhecer a existência de poderes malignos que trabalham contra você e sua casa, você não será capaz de resistir a eles e vencê-los com a armadura que Deus já liberou para a sua vida. Quarta verdade: para vencer as trevas espirituais, deixa toda a prática consciente e maliciosa do pecado. O pecado é uma porta aberta. O pecado faz com que a nossa vida ela fique aprisionada às trevas.
O salmista disse: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Orando essa madrugada, queridos, Deus me mostrou uma lata de lixo enorme. E eu não entendi por que nós estávamos dentro dessa lata. Por que a igreja estava dentro dessa lata de lixo? Ali eu vi prostituição, imoralidade, tendência ao homossexualismo. Ali, queridos, eu consegui ver coisas perversas. Depois que eu acabei de orar, eu entendi o que Deus estava falando comigo. Eu entendi o que Deus estava falando comigo. Ou a gente abre a mão do pecado, ou a igreja abre a mão do pecado, ou nós vamos sofrer grandes consequências por causa disso. Deus nos chama a santidade, irmãos. Deus nos chama a andar debaixo daquela cobertura ali. Deus nos chama a uma vida de temor e obediência. Todo pecado é uma porta de entrada de ilegalidade para a ação das trevas. Toda prática consciente, voluntária, maliciosa do pecado abre brecha por onde os espíritos malignos atuarão para destruir a nossa vida e a nossa casa. Qual é o pecado consciente que você precisa parar hoje, irmão, em nome de Jesus, de cometer? O que você precisa largar hoje para que o reino de Deus avance? O que é que Deus já pediu a você para parar de fazer e você ainda não parou? Que práticas têm permitido a ação das trevas espirituais na sua vida e na sua casa? Não importa o que seja, larga isso em nome de Jesus. Vem para a luz. Nesta noite, para que você seja capaz de derrotar as trevas espirituais, Deus requer um arrependimento sincero de todos nós que estamos aqui, daquelas práticas conscientes, maliciosas do pecado. A Bíblia diz aqui, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. Eu quero encontrar misericórdia na minha casa. Você quer encontrar na sua? Irmãos, essas coisas que eu estou tratando aqui com vocês é muito sério. Estou tentando ser o mais claro possível. Porque quem não deixa a prática consciente de pecado torna-se um escravo das trevas espirituais. Enquanto você não deixar o seu pecado, você não será capaz de enfrentar e derrotar as trevas espirituais que batalham contra você e contra a vida da sua família. Em último lugar, para vencer as trevas espirituais, esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo e à sua volta. Eu vou trazer um casal de pastores que trabalham com libertação
no dia 17, para ministrar aqui na igreja. Domingo de manhã e domingo à noite. Pastor Flávio, Vanessa, eles vão estar ministrando as duas mensagens do dia 17, que uma fala sobre ponto de apoio para ação maligna, que vai trabalhar questões territoriais, de onde, como o diabo trabalha, age, bem profundo. Vão trabalhar sobre as questões de objetos, roupas. Vai ser um domingo libertador, aleluias. Até lá nós vamos preparar o teu coração. Leve isso aqui muito a sério, irmãos. Não é porque é eu e pastor Assi que vão pregar, que você não vai vir. Vem domingo que vem. Porque a gente quer tratar nesse discipulado de questões sérias. De questões que depois que os nossos ouvidos estiverem abertos, a nossa visão aberta, os nossos braços desatados, as pernas desatadas, nós vamos andar e triunfar no mundo espiritual com a nossa casa. Para isso, esteja atento às áreas de atuação de Satanás à sua volta. Jesus disse que o diabo é o príncipe desse mundo. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Já não lhe falei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum defeito, direito sobre mim. Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, na verdade, queridos, tudo que diz respeito ao mundo espiritual, que não está sob o domínio direito de Deus, está consequentemente debaixo do poder e da influência das trevas. E você precisa ficar atento às áreas de atuação através de tudo aquilo que ele tem levantado ao seu redor. Na verdade, trevas espirituais dizem respeito ao reino, ao domínio de Satanás e seus demônios. Os demônios são espíritos malignos territoriais, e existem territórios ou áreas de atuação das trevas espirituais. Como alguém que vive então na luz, você precisa estar com todos os seus sentidos alerta à diversidade de disfarces e camuflagem usado pelo Senhor das trevas. O inimigo vai tentar de todos os modos possíveis desviá-lo da marca da promessa do reino da luz. Por isso a gente precisa ficar atento, alerta, vigilante, para que ele não encontre legalidade e destrua a nossa vida. Fique de pé, querido. Eu quero orar com você. O diabo não descansa enquanto não derrotar você e sua casa. Por isso você precisa prestar atenção no que diz esse verso bíblico. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, pode clicar, não provém do Pai, mas do mundo. Tudo o que há no mundo não vem de Deus. Aquilo que traz cobiça aos nossos olhos, aquilo que traz algum tipo de ostentação para nós, não provém do Pai, mas do mundo mesmo. Diante de tudo o que foi dito aqui, eu acredito que Deus nessa noite está liberando uma palavra ao seu coração. Não se deixe de forma alguma intimidar pelas trevas espirituais que militam nesse mundo. Você e sua casa pode vencê-las pelo poder do sangue
que foi derramado na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos afirma: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior. Diga assim: maior. Aquele que está em mim é maior. Mais forte: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, de forma alguma, não seja negligente, passivo em relação às estratégias sutis do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Eles militam dessa forma no nosso meio, mas Jesus veio para nos dar vida abundante. Fique alerta a tudo aquilo que está acontecendo na sua casa, e não se renda de forma alguma à ilusão descarada e mascarada do príncipe das trevas. Você e a sua casa resistirão, e pelo poder do sangue de Jesus, as trevas vão bater em retirada. Você crê nisso que você recebeu hoje? Você se lembra quando o anjo da morte passou no Egito? Você se lembra da história? O anjo da morte passou lá para destruir as famílias. Mas havia um sinal. Diga assim: havia um sinal, pastor. E que sinal é esse? É que onde estivesse a marca do sangue colocado nos umbrais das portas da casa, o príncipe das trevas não passaria ali. Hoje você não precisa de sangue de animal, porque o sangue que vai escorrer sobre os umbrais da porta da sua casa é o sangue precioso de Jesus. Mas profeticamente eu quero passar esse sangue aqui hoje nos umbrais da porta da sua casa. Você sabe por causa de quê? Porque o anjo da morte está passando aí. O anjo da morte está subindo para cima e para baixo, mas ele vai ver a marca lá na tua casa. Ele vai ver a marca e ele não vai entrar. Pastor, eu quero esse sangue nos umbrais da minha porta. Sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Pastor, eu quero. E você vai sentir isso sendo derramado aqui nessa noite. Se há uma realidade espiritual lutando contra a sua vida, lutando contra a sua casa, ei, existe uma realidade espiritual chamada Jesus, que também está batalhando ao favor da sua família, e o sangue de Jesus vai ser derramado aqui nesse lugar. Vem vindo, vem chegando para cá, irmãos. Aleluias. Meu Deus, vem chegando. Vem chegando. Aqueles que querem receber o sangue no umbrais da porta, vai precisar se movimentar, porque o anjo da morte ele vai passar, mas ele não vai encontrar legalidade na sua casa, porque a marca do sangue está lá. Oh, aleluias. Aleluias. Vamos adorando. Vai adorando, é o Santo de Israel. Não se preocupe com o horário não, irmãos. O mesmo Deus que te trouxe em paz aqui vai colocar você na sua casa em paz, em nome de Jesus. Só adore, só exalte o nome do Santo de Israel.